Desde quando a gente conhece o futebol brasileiro, a gente sabe que as torcidas sempre buscam cobrar os seus atletas e o clube que eles amam. Seja numa fase ruim, né, ou numa fase muito ruim, atitudes vêm sendo tomadas pelos torcedores e acontece cenas como a gente viu na noite de ontem. Para quem não sabe, ontem o ônibus da equipe do Corinthians foi parar no hotel em que o elenco da equipe do Corinthians iria ficar para disputar a partida do Campeonato Brasileiro de daqui a pouco contra a equipe do Santos. Lembrando que as duas equipes, por mais que sejam um dos maiores clássicos do Brasil, atravessam momentos parecidos, onde a gestão é muito questionada, né? E onde os atletas não estão correspondendo dentro de campo. A equipe do Santos tem uma diferença em relação à equipe do Corinthians, porque, na minha opinião, é um elenco um pouco mais limitado e um orçamento um pouco menor que o orçamento da equipe do Corinthians. E a equipe do Santos, a diferença também para a equipe do Corinthians é que eles disputam agora apenas um campeonato. Já a equipe do Corinthians está disputando 3 campeonatos, mas isso não justifica, em relação a muitos torcedores, em relação a muitas opiniões de torcedores, não justifica o fraco futebol que a equipe vem desempenhando dentro de campo. Não é verdade? E foi o que aconteceu ontem. A torcida não deixou os jogadores entrarem no hotel. Na verdade, protestaram sim, a gente vê as imagens aí na internet, mas os jogadores não conseguiram entrar no hotel e o que aconteceu foi que o ônibus acabou voltando para São Paulo. Hoje, assistindo, né, os programas esportivos e tudo mais, muita gente, né, eu não vou citar nomes aqui, muita gente condenou os torcedores, né? Falando que os torcedores não poderiam fazer isso, que isso é um absurdo, que não deveria ter jogo e por aí vai. E eu quero expressar aqui a minha opinião antes desse clássico, né? E eu precisava falar com vocês sobre isso em relação ao que aconteceu na noite de ontem, porque é o seguinte: eu acompanhei todas as opiniões dos jornalistas, dos profissionais aí do jornalismo que a gente acompanha nos veículos de comunicação e na internet. Só que uma coisa que ninguém questionou, eu já coloco de antemão aqui, que contra violência, essas coisas, eu sou totalmente contra essas coisas, tá? Mas eu queria dar um mais aqui. E eu gostaria muito de saber a opinião de vocês. Por que nenhum jornalista não coloca os R$ 200 que o torcedor tem que pagar para assistir um jogo do seu time fora? Por que nenhum jornalista não coloca o aumento graduativo de todos os setores do clube que é mandante? E o clube que é mandante só vai diminuir os valores dos seus ingressos quando a equipe precisa da sua torcida. Porque a torcida não está indo acompanhar a equipe pelo mau desempenho da equipe dentro de campo. Por que os jornalistas não colocam o exemplo que a administração do Corinthians teve, uma das mais sem noção possíveis, que é trocar o sistema do torcedor com campeonatos acontecendo, gerando 1 milhão de dúvidas. Por que nenhum jornalista não coloca que os jogadores da equipe do Corinthians, que foi o exemplo que aconteceu ontem, que aconteceu o protesto na equipe do Fluminense, que aconteceu o protesto na equipe do Santos, por que os jornalistas não colocam que os jogadores estão errando passe de 1,5 m de distância, que sai com o uniforme tudo limpinho? Mais uma vez eu coloco aqui para vocês, sou contra a violência. São trabalhadores, ganham para isso e carteira assinada, ponto. Só que o torcedor vai cobrar de que jeito? Como será cobrado o mau desempenho dos atletas? Fala pra mim. Lembrando que daqui a pouco a gente tem live de pós-jogo, Corinthians e Santos,
na Vila Belmiro, 8 horas. Gostaria muito que vocês respondessem. Tamo junto, valeu, é nóis.